Nós vamos começar já então, para não ficar atrasado no nosso horário, tá? Eu vou colocar minha tela aqui, mas eu não vou compartilhar a tela com vocês, mas nós estamos juntos aqui. Precisou chamar, tira o seu microfone do mudo e pode interromper a aula aí, não tem problema não, tá? E como eu disse das outras vezes, não é uma aula, né? Eu gosto de chamar isso aqui de um bate-papo, em cima do livro que a gente está lendo. Toda vez eu faço questão de falar o nome do livro Amando a Deus no Mundo, por uma Cosmovisão Reformada. E, pela graça de Deus, nós vamos continuar esse estudo aqui hoje. E hoje a nossa jornada inicia no capítulo 13. O capítulo 13 trata da grandeza de Deus para os que são humilhados. Esse é o tópico do capítulo 13, é o tema do capítulo 13, e é um capítulo muito interessante. Eu tenho gostado muito dos nossos estudos aqui nesse livro mesmo. Eu tenho achado muito edificante, principalmente para a minha vida, que eu acho que primeiro tem que ser comigo, né? Vou passar a discussão aí com vocês, vou direcionar a discussão. E antes de dar início efetivamente ao estudo do livro, vamos fazer uma oração. Eu queria pedir agora, hoje já tem muita gente participando, queria pedir algum de vocês que faça essa oração. Alguém se habilita? Ou eu vou indicar? Vou indicar, então. Vou pedir para a minha esposa. Dani, você faz uma oração para mim, para nós, por favor, para Deus abençoar essa nossa reunião, esse nosso bate-papo aqui a respeito desse capítulo. Uhum. Vamos orar, então. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado a Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigada por esse tempo, obrigado por esse novo formato de reunião, obrigado porque nós temos essa tecnologia para nos ajudar nesse tempo que nós estamos passando. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor use a vida do Danilo, que o Senhor fale através da vida dele, que o Senhor edifique os nossos corações de acordo com o que o Senhor quer para cada um. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Dani. Chegou mais ninguém novo aqui não. Beleza, vou continuar. Bom, então eu vou começar pedindo licença a vocês para começar a aula de hoje com dois textos diferentes daqueles que o autor Campos Júnior traz no livro, na introdução do capítulo. O primeiro está em Jeremias 9, 23 e 24, que é um texto que eu particularmente decorei lá na minha adolescência. Eu acho muito, muito importante começar com ele. E depois, ao longo do capítulo, o próprio autor cita esse texto também. O texto diz o seguinte: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E o segundo, que eu quero começar a nossa aula aqui também, está em Colossenses 3, versículos 23 e 24. Diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estáis servindo. Tendo em mente, então, esses dois textos, eu tinha pedido agora, quando eu tinha preparado essa aula aqui, eu até nas minhas anotações aqui, falei assim, vamos pausar a aula agora, aí então se você está assistindo pelo YouTube depois, você vai fazer a pausa, eu quero que você leia com atenção o capítulo 4 do livro de Daniel, e peça a Deus que traga uma palavra dele para você nesse dia, tá bom? Então, só lembrando que hoje é dia 28 de junho, e a gente está estudando aí o capítulo 13 do livro Amando a Deus no Mundo. Então, vamos dar sequência aqui. Já eu pedi ontem, mandei a mensagem um pouco tarde, mas eu pedi para vocês darem uma lida no capítulo 4 do livro de Daniel. Por que eu pedi para vocês fazerem ontem e para a gente não fazer durante a aula? Para não demorar muito a aula, porque o texto é um pouco comprido, mas é uma história muito, muito, muito interessante sobre o rei Nabucodonosor. Então, se você não leu, você vai acompanhar a aula e eu peço que você leia depois, tá? Eu vou fazer referência aí, vou citar alguns versículos ao longo do texto, ao longo da nossa discussão, tá bom? O autor Campos Júnior, ele separa esse capítulo aqui em 4 tópicos. Então, a gente vai discutir 2 dos tópicos hoje e vai deixar os outros 2 para o próximo domingo.
Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui hoje é o que ele chama de o confronto de dois reis. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma história de um monarca que é grande entre os homens, que é o rei Nabucodonosor, mas que ainda não tinha compreendido as implicações de conhecer o monarca grande sobre os homens. Então, a gente tem Nabucodonosor, um grande rei que estava se achando tal, assim, sou o cara, só que ele não tinha, apesar de ter passado por algumas experiências que a gente vai discorrer aqui agora, e a gente já viu durante os nossos estudos, até o capítulo 12, que o Lucas Tech terminou a ministração no domingo passado, a gente já viu o que aconteceu, o que Nabucodonosor já vivenciou. Só que parece que ele não tinha entendido ainda as implicações, assim, o que significava conhecer o grande monarca, que está acima de todos os homens. Vamos lembrar algumas coisas, então, que Nabucodonosor vivenciou e o que a gente já estudou aí no início, desde o capítulo 1 do livro de Daniel, até chegar hoje na nossa aula do capítulo 4. No capítulo 1, Deus se mostrou grande em sabedoria. Então, Deus já estava se revelando a Nabucodonosor. Capítulo 1, grande em sabedoria. A gente viu Nabucodonosor impressionado com a sabedoria de 4 adolescentes, que a gente viu nos nossos estudos aqui, que deveria ter ali em torno de 14, 15 anos de idade, que superavam em muito os sábios do seu reino. Está lá no capítulo 1, nos versículos 19 e 20. Só que isso não levou Nabucodonosor a falar de Deus diretamente. Da mesma forma, no nosso contexto de hoje, os descrentes se impressionam primeiramente com os servos de Deus antes do que com Deus. Mas só o fato de conviver com crentes não torna ninguém crente no Deus Altíssimo. Nabucodonosor não falou assim, olha, nossa, que legal, vocês são demais, vocês são super sábios, vocês têm um negócio diferente. Mas isso não fez com que Nabucodonosor tivesse também um relacionamento com Deus. Então, primeira coisa, capítulo 1, Deus se mostra grande em sabedoria. De novo, a gente já estudou isso aqui, tá? A gente está hoje no capítulo 4. No capítulo 2, Deus se revelou ali grande em conhecimento. Bom, de uma forma maldosa, a gente viu essa aula aqui também, o monarca babilônico, Nabucodonosor, exigiu que seus magos encantadores adivinhassem e interpretassem um sonho que ele tivera. Então, ele queria que eles, além de interpretar, que ele queriam também que eles adivinhassem que sonho que ele teve. Então, o que ele pediu foi seguido ainda por uma condenação de morte. Só que Daniel pede sabedoria de Deus e vai à presença do rei, revela o sonho e interpreta. Então, Nabucodonosor ficou encantado, ficou extasiado com o Deus que revela mistérios e fala assim, olha, é o Deus dos deuses, como está escrito lá em Daniel, capítulo 2, versículo 47. Só que assim como acontece hoje, em nossos dias, quando as pessoas se deparam com um miraculoso, Nabucodonosor tirou o foco de Deus e o colocou no homem Daniel, assim como está escrito lá no capítulo 2, versículo 48. O rei se esqueceu da grandeza do Deus de Daniel. Então, olha, no capítulo 1, Deus se revela grande em sabedoria, no capítulo 2, Deus se revela grande em conhecimento, e no capítulo 3, Deus se revela grande em poder. Não sei se vocês vão lembrar desse bate-papo nosso também, foi quando a gente viu que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante da estátua, diante daquela imagem construída pelo rei. Aí o rei os ameaçou, falou assim, olha, eu vou colocar vocês na fornalha. Desafiou a fé daqueles jovens judeus, conforme o versículo 15 do capítulo 3, e afirmou que não haveria Deus capaz de livrá-los da mão dele, o rei Nabucodonosor. E o Nabucodonosor ficou tão impressionado com o livramento de Deus, que se faz presente com seus servos e é poderoso para livrá-los, que ele ordenou que ninguém blasfemasse contra esse Deus, conforme está escrito lá no capítulo 3, versículos 28 e 29. Assim como nós conhecemos hoje pessoas que ouvem o evangelho, ficam entusiasmadas pelo evangelho, mas não se rendem a Deus. Nabucodonosor ainda não havia sido atingido pessoalmente por esse Deus. Bom, ele acreditava na existência desse Deus, que ele é poderoso para salvar, mas ainda não tinha se comprometido com ele.
Tá certo, gente? Então, esse é o pano de fundo da história que a gente vai ver agora no capítulo 4. Que eu pedi, pelo menos a Giovana e a Juliana me disseram que leram. Então, esse é a história, isso é o que a gente viu até esse momento. Então, o que acontece, então, a partir de agora no capítulo 4? A partir desse momento aqui, Deus se mostra para Nabucodonosor de forma mais direta e existencial. Apesar da sua grandeza, desculpa, já ter sido revelada ao rei Nabucodonosor, de várias formas, mediante a experiência humilhante narrada nesse capítulo, o grande rei, nosso Deus, promoveria uma mudança de cosmovisão ao rei soberbo, Nabucodonosor. Bom, deixando de lado a discussão, o campo apresentado por Campos Júnior, das argumentações de diferentes autores sobre a pregação cristocêntrica ou não do texto, vemos que o testemunho de Nabucodonosor, no capítulo 4, servia para que todos enxergassem a grandeza do Altíssimo, conforme a gente pode ver no versículo 2, no versículo 17, no versículo 24, no versículo 25, no versículo 32, no versículo 34. E que fossem humilhados diante dela. De acordo com Filipenses 2, 10 e 11, a humilhação para o reconhecimento do senhorio de Cristo é algo que necessariamente acontecerá com todos os seres humanos. E toda a redenção do ser humano envolve uma mudança drástica em que deixam de ser amantes de si mesmos para serem amantes do Senhor. Filipenses 2, 10 e 11. Bom, então, voltando a nossa atenção, nosso foco aqui é o capítulo 4, nós vemos que a história humilhante, antes de eu continuar aqui, eu queria o depoimento de alguns de vocês aí que leram o capítulo 4. Como que vocês viram o capítulo 4? O que vocês me dizem aí? Pode falar, um de cada vez. Estou brincando. Está me ouvindo? Estou ouvindo, bem. Ok. Coincidentemente, ontem a gente falou na MP sobre a revelação através da... A gente falou revelação bíblica, né? Como que Deus se revela. A gente leu Romanos 1, onde fala que a criação já manifesta a glória de Deus. E a gente falou como que é essa experiência geral de que todo mundo é capaz de notar o Deus criador em todas as coisas criadas, mas como que Deus também se revela de maneira pessoal e individual para cada um. E aí, lendo esse capítulo, eu voltei nesse versículo, né, de Romanos 1. Que de várias maneiras Deus tem se revelado para as pessoas, e a gente vê isso na história de Nabucodonosor, mas em um momento específico, ele permite que o Espírito Santo abra os olhos dele e traga esse entendimento. Então, eu percebi claramente a ação do Espírito Santo, né, num tempo determinado por Deus. Então, era necessário que ele passasse por isso, para que quando o Espírito Santo viesse, ele notasse que era uma ação do Espírito Santo, e que ele, às vezes, sozinho não era capaz de reconhecer a Deus de maneira total. Obrigado, Giovana, pela sua participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que esse capítulo é só mais uma representação de como Nabucodonosor seria depois indesculpável, né? Por como ele, caraca, gera o segundo sonho mais pra frente, de outras formas, seria revelado para ele. E ele é um cara do coração muito duro, né? E como isso mostra que ele seria indesculpável, né? Assim como todos nós. Mas para ele, assim, é muito claro, explícito, porque igual você disse, aqui nesse capítulo é muito explícito o poder de Deus, é muito claro tudo isso, né? Então é uma reflexão, assim, que esse capítulo me leva. Obrigado, Juliana. Alguém mais? Se quiser, pode falar. Não? Vou voltar lá para o meu esboço, então. Bom, voltando nossa atenção ao capítulo 4, conforme dito aí pela Giovana, conforme dito pela Juliana, em que Deus se revela a Nabucodonosor, a história humilhante, a gente vê que é contada pelo próprio Nabucodonosor, conforme começa no início do capítulo, nos versículos 1 e 2, na forma de um edito ou de uma carta régia, que é redigido como resultado da influência de Daniel, provavelmente, segundo Campos Júnior, e também defendido por Edward Young e outros comentaristas, devido à semelhança de linguagem com outros trechos da Escritura. Daniel 4:3, o Salmo 145, versículo 13, Daniel 4:35, Isaías 40:17, 41:12, 24 e 29.
Então, por causa dessas semelhanças, alguns comentaristas defendem que a redação dessa carta régia, ou desse edito do rei, foi feita, assim, por influência do próprio Daniel. A carta é um testemunho sobre a grandeza do reino de Deus em contraste com o seu próprio reino, que é passageiro, conforme a gente vê no versículo 3 e no versículo 34. O sentido do versículo 2... gente, se vocês quiserem, eu falei que não leria o texto, mas, assim, se vocês acharem por bem, a gente pode, à medida que eu vou citando os textos, a gente pode ir lendo também. Estou com a Bíblia aqui, é porque eu estou só com medo do prazo, porque como o modelo nosso era diferente, eu tenho medo de, às vezes, me alongar muito. Mas vamos pegar aqui, ó. O sentido do versículo 2. O que diz o versículo 2? Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, o sentido desse verso é que a sua soberba foi quebrada quando Deus lhe mostrou os sinais que o deixaram maravilhado. E uma das evidências disso é que ele declara que o reino de Deus, diferente do dele, é eterno e indestrutível. A gente vê isso no versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O outrora soberbo Nabucodonosor irá testemunhar como ocorreu o seu quebrantamento. A lição mais importante desse capítulo, segundo Campos Júnior, é repetida 3 vezes e por 3 personagens diferentes. Qual que é a lição? Reconhecer que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Gente, isso vale para nós hoje. O Altíssimo domina sobre o Brasil e dá ele para quem quer. O Altíssimo domina sobre os Estados Unidos e dá ele para quem quer. O Altíssimo domina sobre a China e dá ele para quem quer. Isso é verdade hoje, não deixou de ser verdade, não. Ou então a gente não acredita na Bíblia. Então, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo. Isso está nos versículos 17, 25 e 32. Vou ler aqui, ó. E como bem diz Campos Júnior, foi dito por 3 pessoas diferentes. 17. Essa é a sentença por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isso no 17. No 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, serás molhado ao orvalho, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 32. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então, e se você ler o capítulo inteiro, são 37 versículos aqui, você vai ver que, como bem foi dito aqui por Campos Júnior, cada essa frase aqui foi dita por 3 pessoas diferentes. Como reconheceu Nabucodonosor ao final, Deus pode humilhar aos que andam na soberba, conforme o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, esse foi o nosso primeiro tópico aqui do capítulo. Capítulo 3. O capítulo 13, desculpa. O segundo tópico aí que o autor separa no capítulo, que é o que nós vamos discutir hoje, em função do nosso tempo, é o título dele foi A Soberba Precede a Ruína. E esse título aqui, eu não sei se vocês gostam de ler sobre a soberba na Bíblia, eu desde de mais novo, eu lia muito a respeito disso. Eu decorei o versículo quando eu era criança. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Eu até, quando eu fiz aquela introduçãozinha, eu ia colocar esse versículo também. Falei, não, esse aqui eu não vou pôr, não. Só que ele está lá no meio do capítulo também. Está lá em Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. E foi o tópico, o título que ele deu para essa outra sessão que a gente vai ver agora. Algum comentário a respeito da sessão anterior? Pode falar aí, um de cada vez.
Lembrando que a gente falou aqui agora, discorreu, sobre o confronto de 2 reis. Algum comentário? Pode ficar à vontade. Não? Vou continuar então, tá bom? Então, o próximo tópico, a soberba precede a ruína. O que a gente tem no início? A gente tem no início ali um Nabucodonosor tranquilo e próspero, até ser perturbado por um sonho. Está lá nos versículos 4 e 5. Vou ler aqui. Tem hora que eu acho que eu estou correndo demais, então vou tentando dosar o tempo. O que ele diz? Olha, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Então ele ficou chateado com aquele negócio ali, ficou preocupado e falou assim, nossa, e agora? Esse sonho aqui não é legal não gostei não. Então o que o rei fez? De novo, né? Ele chamou os sábios para o interpretarem e lhe restaurarem a tranquilidade, conforme a gente vê nos versículos 6 e 7. Vou ler aqui. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Aí vem a dúvida, e Campos Júnior até ressalta isso no livro. Peraí, gente, por que ele não chamou Daniel? Ele já tinha tido uma experiência anterior com Daniel. Daniel já tinha trazido para ele já tinha adivinhado o sonho, já tinha trazido a interpretação. Ele não foi atrás de Daniel em primeiro lugar. Por quê? Então, essa foi uma dúvida que Campos Júnior tentou sanar aqui logo de cara nesse tópico. Bom, eu também fiquei com essa dúvida, não sei se vocês ficaram. Segundo Campos Júnior, comentaristas tendem a interpretar que o rei desconfiava que o sonho revelava sua ruína e, portanto, não queria ouvir a má notícia. Então, como eu disse, Campos Júnior disse que comentaristas tendem a interpretar dessa forma. Que ele olhou e falou assim, esse sonho aqui tá... Não, isso aqui tá certo, não. Eu tô achando que eu vou cair mesmo em ruína, mas eu não quero saber de verdade esse negócio, não. Se eu chamar Daniel, ele vai me contar. Vou chamar os outros primeiro. Não chamou Daniel. Conforme destacado por Campos Júnior, ímpios, em geral, costumam evitar a verdade que lhes confronta ou o juízo que lhes aguarda, conforme está escrito em João 3, 19 e 20. Alguém quer comentar? A gente não pode... Tá dando para me ouvir? Sim. A gente não pode simplesmente pensar que é porque ele era inconstante, assim, porque primeiro, nos capítulos vai acontecendo assim, né? Primeiro ele reconhece a Deus, aí depois ele se volta para a idolatria. Aí depois do episódio da fornalha, ele reconhece a Deus de novo, mas também volta tudo de novo. A gente não pode fazer esse raciocínio? Aí às vezes ele não chamou Daniel por orgulho mesmo, não sei. Pode ser também, pode ser também. Eu estou lendo um livro falando que trata sobre a questão do fracasso. O acaso e o fracasso na vida dos homens. Tem nada a ver com isso aqui não, tá, gente? Mas é interessante que o autor do livro ele traz uma análise sobre o orgulho, sobre assim, nossa, o que a gente quer poder. E quando a gente alcança um nível assim, nossa, parece que eu estou no topo do poder, parece que a gente quer mais. Parece que a gente está sempre sedento por poder. E talvez seja isso mesmo. Fala assim, não, peraí. Ah, não. Isso não foi bem assim, não. Deixa eu voltar para mim mesmo de novo. E realmente focando na questão do orgulho. Eu concordo com você, Júlia. Eu acho que pode ser. É igual o Campos Júnior falou, gente. Isso aqui é a questão que comentaristas tendem a acreditar nisso, tá? Comentaristas, no geral, dizem isso. Então, não está escrito desse jeito na Bíblia, por que foi que ele não chamou Daniel, tá? Giovana. Quando eu li, eu tinha pensado a mesma coisa que a Júlia. Porque até você falou no começo, né, que Nabucodonosor, a primeira vez que ele teve contato com Daniel, ele acabou idolatrando mais a Daniel do que o Deus que estava por trás dos atos de Daniel. E acaba que a gente até comentou isso ontem de novo, a gente quer ter uma explicação natural, né, que a gente possa explicar para o sobrenatural. Então a gente vê a criação, a gente quer usar a ciência para explicar mais do que o Criador.
Então acaba que eu acho que pelo coração dele, por ele ter um coração obstinado, ele com essa inconstância, ele queria controlar, e aí ele, para ele admirava Daniel, mas Daniel não era o mais sábio de todos, não a ponto de ele procurar Daniel primeiro. Então eu penso que assim, ele tinha essa inconstância, mesmo ele idolatrando Daniel, mesmo ele sabendo que Daniel era sábio, né, e sabendo os dons de Daniel, Daniel não era o maior de todos para ele. Então acho que ele não valorizava Daniel dessa maneira. Por isso. Eu queria convidar o Gerson a dar uma palavrinha a respeito disso, gente. O Gerson, para quem não conhece, é um cara que tem muita sabedoria, tem muito conhecimento, e é um cara que eu admiro muito, viu, Gerson? Nunca te falei isso, não, mas te admiro muito. Eu queria que você desse a sua contribuição a respeito disso aí também, se for possível, se não for te incomodar nesse sentido aí também. Tudo bem. Daniel e Ezequiel são profetas que me chamam a atenção na Bíblia. Todas as interpretações, as reflexões que vocês fizeram estão corretas, porque é um link muito grande. E o ímpio, ele não procura servir a Deus quando a destruição vem sobre si. Ele procura destruir o mensageiro de Deus para evitar exatamente o acontecimento, o cumprimento. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com Elias. Quando ele destruiu os 400 profetas de Baal, os 450 de Azera, o que aconteceu com Jezabel? Ela se rendeu a Deus? Não, ela procurou destruir exatamente Elias, porque imaginava no coração dela que destruindo o mensageiro de Deus, interromperia a sequência dos acontecimentos contra o rei Acabe e Jezabel. A mesma coisa acontece aí. Se Daniel tinha esse poder, essa comunhão, esse entrelaçamento com Deus, ele poderia ser um obstáculo para a continuidade do rei Nabucodonosor. Lembra que na primeira revelação, Nabucodonosor sabia que ele não era eterno no rei. A cabeça de ouro seria substituída por um outro reino, os medos e os persas. Ele queria evitar isso. Não, o meu reino terá que ser eterno. E o único jeito que o ímpio conhecia era destruir o autor da profecia. E então, veja bem que Daniel não foi chamado, mas o mensageiro do rei, né, lá o general, seja lá o ministro do rei, correu na casa de Daniel para levá-lo à execução. Então, ele estava programado. Ou seja, vamos acabar com a vida de Daniel, que o meu reino vai ter sequência. Esse é o pensamento de quem não reconhece a Deus como soberano sobre a terra. Há outras interpretações, como vocês estão analisando, mas tudo tem a ver com interromper, vamos dizer, a profecia. Lembra que Satanás, lá já no Novo Testamento, ele procurou interromper a trajetória de Jesus para impedir que o plano de Deus fosse consumado? Se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque aos teus anjos darás ordens para que não tropeces. É uma tentativa do inimigo de interromper a sequência dos planos de Deus para nós. Eu entendo, poderia continuar alguma coisa, mas eu acho que esse é o cerne da questão. Em vez de se render a Deus, quer interromper e seguir os seus próprios caminhos. Muito obrigado, Gerson. Sua contribuição sempre é bem-vinda. Muito sábio e Deus abençoe cada dia mais aí. E vocês também, viu, gente? Sei que vocês estão estudando, igual eu falei na reunião da mocidade do sábado passado. Vocês também têm estudado, e é uma coisa que eu sempre falo, que está na Bíblia. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, vocês têm que buscar o conhecimento, vocês têm que se encher de Deus. Vocês são fortes, a palavra de Deus vai permanecer em vocês. Então, vocês têm buscado, e eu admiro isso nessa juventude hoje, mesmo que hoje temos poucas pessoas aqui, mas às vezes o pessoal vai ver depois. Eu espero que vocês se fortaleçam cada dia mais no Senhor mesmo. Então, continuem assim, hein? Feliz mesmo. Na minha época era diferente, assim, eu sou mais velho. Vamos continuar aqui, então, voltando aqui para o meu esboço.
de novo, a gente vê que, assim como no capítulo 2, os sábios falharam. Então, como o Gerson já adiantou, o Daniel foi chamado. Buscar o Daniel. Peraí, vamos atrás do Daniel, que o Daniel resolve. Aqui em casa eu vou atrás do Daniel também para resolver algumas coisas aqui em casa. Quando eu não consigo arrumar alguma coisa aqui, eu vou atrás do Daniel, meu pai. Meu pai resolve. Hoje eu até tive que consertar um negócio ali. Eu pensei, gente, como é que meu pai faria isso aqui mesmo? Meu pai já me ensinou a arrumar esse negócio. Uma gaveta estragou e aí eu precisava consertar aquele negócio ali. Ah, não, meu pai já me falou, quebra um palito, coloca cola, deixa secar e você consegue parafusar de novo. Daniel, sabedoria de Daniel veio para mim também aqui. Mas no caso era o Daniel, meu pai. Mas assim, buscaram Daniel. Peraí, o Daniel resolve. Então, como já adiantou o Gerson, Daniel foi chamado para revelar o sonho da árvore frondosa e frutífera sobre a terra que seria cortada, conforme está lá no versículo 9. Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Então, numa postura assim, de compaixão e de honra às autoridades, mesmo para com Nabucodonosor, que não era um governante, assim, um exemplo de integridade, conforme a gente vê no versículo 27, já vou ler, peraí só um pouquinho. Antes de revelar o sonho, Daniel se entristece, fica atônito e deseja que o rei não fosse alvo daquele juízo. Então, vou ler o versículo 27, que eu mencionei agora há pouco. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ou seja, o veredito estava definido. O que ele quis dizer, ó, talvez esse tempo seu de tranquilidade se estenda mais um pouco, mas o que vai acontecer, vai acontecer. E a tristeza dele está lá no versículo 19. Diz assim, ó, então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou, o rei disse, Beltesazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel ficou triste com aquele negócio. Ele não queria que Nabucodonosor passasse por aquilo. Mas o veredito já estava determinado, já estava selado o destino dele, aquilo ia acontecer. Então, Daniel ficou triste. E qual que era a interpretação do sonho? Bom, a árvore, primeira coisa, a árvore de proporções gigantescas, que era abrigo e sustento aos habitantes da terra, era Nabucodonosor. Versículos 10 a 12 e 20 a 22. Alguém pode ler aí para mim, por favor? 10, 11 e 12. Se quiser, eu leio. 10, 11 e 12. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu, era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Então, isso aí era a árvore. Aí, na interpretação, versículos 20 a 22. Alguém diferente do João, por favor, leia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então é isso aí, gente. Então, a interpretação do sonho é que a árvore frondosa que cresceu demais era Nabucodonosor. E esse crescer demais tomou conta, foi do coração dele.
Então, no coração, ele se achava. Eu sou o cara. Está todo mundo aqui sob o meu poder. O poder é meu. É o do livro que eu falei. As pessoas buscam poder. Nabucodonosor alcançou tudo que poderia. Segunda coisa, árvore cortada e toco preso por correntes. A retirada do monarca caldeu de seu domínio e a habitação humilhante entre os animais durante 7 tempos, e aí o Campos Júnior até destaca que não há consenso sobre serem 7 anos, até que, mediante o reconhecimento do Altíssimo, seu reino lhe seria restituído. Versículos 13 a 16 e 23 a 26. 13 a 16, eu vou ler, depois alguém lê 23 a 26. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Alguém lê, por favor, versículos 23 a 26. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e a destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo, ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como um animal selvagem, com animais selvagens, comerás capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. Até o 26? A ordem para deixar o topo da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Obrigado, Anaísa. Bom, então tá aí. Enquanto Nabucodonosor fala como pagão, achando que o decreto é da parte do ser angelical, conforme a gente vê no versículo 17, Daniel o corrige dizendo que o decreto é da parte de Deus. Então vamos lá, no versículo 17, e aí está no versículo 24. Olha no 17. Essa é a sentença. Ele acreditava que o decreto era da parte de um ser angelical, e lá no versículo 24, essa interpretação, esse é o decreto do Altíssimo. Então, é Deus que está falando, Nabucodonosor. Fique esperto. Então, o grande Nabucodonosor seria humilhado por Deus. Mas antes, foi exortado ao arrependimento, conforme a gente viu no versículo 27, que Daniel falou para ele: ô rei, arruma sua vida. E às vezes você vai até ter tranquilidade por mais um tempo. O juízo de Deus contra ele não foi imediato, não foi instantâneo, não foi na hora. Mas o homem se esqueceu do sonho. Nabucodonosor esqueceu daquele negócio e se afundou ainda mais na soberba, conforme a gente vê nos versículos 29 e 30. Então, ao cabo de 12 meses, ou seja, depois de passados aí 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: imagina a cena. Imagina, eu aqui moro no 3º andar de um prédio, eu tenho uma sacada aqui. E daqui eu tenho uma vista bonita, eu estou no quarto da minha menina agora. Tem um prédio agora na frente, não tinha não. Mas eu tinha uma vista bonita lá da cidade, lá na frente. Imagina eu chegar aqui, olhar e falar assim: não é esta a grande Uberlândia que eu edifiquei para a casa real, olhando lá fora? Tudo isso aqui é meu. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Imagina Nabucodonosor olhando para fora, falando desse jeito: olha, não é essa a grande Babilônia que eu fiz para mim com o meu poder? Eu fiz, eu construí, o poder é meu. Com toda a minha grandeza e para a glória da minha majestade. Tudo isso foi o que ele falou. Então, depois de um ano, ele está lá se vangloriando das suas construções. E Campos Júnior até cita aqui que alguns comentaristas afirmam que pode ter sido nesse tempo que foi feito lá o Jardim Suspenso da Babilônia.
E assim, gente, o Império Babilônico foi um império grande, foi grandioso mesmo. Agora imagina lá o bonitão olhando e falando assim, tudo isso foi o meu poder que conseguiu. Eu construí, eu fiz, eu tenho poder. Bom, o que aconteceu? Nesse mesmo momento, ele recebe o castigo por 7 tempos e com uma disposição mental animalesca, como a gente vê nos versículos 32 e 33, que tinha sido falado já no sonho. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como as das aves. Vivendo como um animal a céu aberto, e experimentando uma loucura, posteriormente, depois ele volta a ter entendimento, como a gente vê no versículo 34, que o afastou do reinado por esse tempo. Relatos extra-bíblicos confirmam o sumiço do rei. Então, segundo Campos Júnior, há relatos que confirmam essa história. Então, Nabucodonosor passou por isso. Aquele que almejava ser maior do que todos os homens teve sua humanidade deturpada. Segundo Timothy Keller, que é o autor do livro que a gente estudou ano passado nas aulas da mocidade, só que num outro livro chamado Deuses Falsos, abre aspas, uma das grandes ironias do pecado é que quando seres humanos tentam ser mais que seres humanos, eles acabam se tornando menos do que seres humanos. Ser o seu próprio Deus e viver para a sua própria glória e poder conduz ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. Orgulho te faz um predador, não uma pessoa. Fecha aspas. A pele de Nabucodonosor enrijeceu por constante exposição ao clima externo, seu cabelo e pelos ficaram sujos e duros como se fossem penas, e suas unhas cresceram como se fossem garras. E Salomão já dizia, como eu disse lá no começo, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 18. E como que nós ficamos nessa história? Como isso se aplica para nós hoje, Igreja de Deus, para nós que nos entendemos que somos filhos de Deus, somos instrumento de Deus aqui nessa terra, fomos salvos. Como que se aplica para nós hoje? Bom, Campos Júnior começa aqui a trazer uma aplicação para a nossa vida, e ele começa por um modo muito interessante que eu achei aqui. Ó. O orgulho é um pecado pouco reconhecido pelos homens. Nem sempre nós percebemos aí as atitudes soberbas nossas nos nossos dias. Diferentemente de culturas passadas, em que o valor de alguém era medido por sua honra, a sociedade moderna valoriza alguém pelas suas realizações ou sucessos. Seja o melhor, faça sua autopromoção e apareça no mercado e na mídia. Seja o que quiser. É isso que é falado hoje em dia. Esse é o contexto que a gente vive. Esse discurso só é crido por causa de nosso orgulho. Outro exemplo de soberba, inclusive nas igrejas evangélicas, apontado pelo autor do livro, é o seguinte: a gente quer muito ser líder. Congressos sejam líder, seja o líder assim, seja o líder assado. Isso demonstra o espírito mundano de achar que todos podem ser líderes. Só que a Bíblia coloca a liderança como sendo um dom que uns têm, que é a presidência e o governo, e outros não. Então, a gente quer ser orgulhoso, quer estar na frente, quer ser o líder, quer aparecer. A soberba, ela é tão sorrateira que chamamos o orgulho que temos pelos nossos filhos de orgulho santo, que é, na verdade, egocêntrico, porque indiretamente exalta nós mesmos. Olha o que meu filho conseguiu, olha o tanto que minha filha é inteligente. Já falei isso tanto. Nossa, a Isabela é inteligente. Mas, em última instância, quem está sendo quem está sendo gloriado? A glória está indo para quem? Ah, o pai, né, que ensinou. Não, gente, está errado. Está errado.
Ninguém se orgulha do sucesso de outro não relacionado a si mesmo. Você até parabeniza o outro, mas quando o sucesso chega aos seus, você se sente parte dele. Peraí, olha o que meu filho conquistou. Olha o que ele tem. Nossa, que orgulho que eu tenho do meu filho. O orgulho é seu. Por isso você se orgulha. Em outras palavras, você não espalha o sucesso de outros com frequência, a não ser por inveja. Contudo, o sucesso dos nossos filhos, nós amamos repetir. Por isso, o livro de Provérbios nos ensina a não promovermos louvor vindo de dentro, quer seja de nossa boca, ou de nosso círculo familiar, ou de amigos, mas de fora. Está lá em Provérbios 27, versículo 2. O louvor aceitável, portanto, não provém de orgulho. Alguém tem algum comentário a respeito disso? Eu achei esse texto muito interessante, a forma como o autor apresenta isso aqui. Para mim, particularmente, foi, porque eu falava assim, gente, nossa, é mesmo, né? Eu, por exemplo, sou um babão pelas minhas filhas, e sou mesmo. E assim, fica exaltando os feitos delas. Mas, em última instância, nossa, que legal, Danilo, você é um pai que ensinou, então. Você é um pai presente. Pode dar uma glória minha. Não, está errado. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou continuar, então. Tá bom? Bom, o que o apóstolo Paulo se gloria? Vamos lá. Gálatas 6,14. Ele se gloriava na cruz. Segundo William Hendrickson, a cruz desmascara o estado desesperador do homem, sua total bancarrota, que tornou necessário tal sofrimento. Portanto, ela revela a tolice de todo o orgulho humano. Isso significa que o cristão só se gloria naquilo que revela suas maiores vergonhas, para que Cristo somente seja exaltado. O cristão só pode se gloriar naquilo que não provém dele. E aqui o autor cita Jeremias 29, 23, 24, que é o texto que eu li lá no começo da aula. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, e dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. E o texto que o autor cita também é 1 Coríntios 1, 26 a 31. Depois você lê lá. O Lucas estava pondo os textos aqui. Se puder, coloca aí de novo, por favor, Lucas. 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Então, repete de Provérbios, por favor. Provérbios, o que eu falei foi no parágrafo anterior, Provérbios 27, 2. Aí depois eu mencionei Gálatas 6, 14, e agora Jeremias 9, 23 e 24, e 1 Coríntios 1, 26 a 31. De novo? Obrigada. Nada. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, e continuar na semana que vem, só ver se eu estou com... Não, estou quase encerrando. Eu deixei um parei aqui no lugar errado, porque eu vou anotando as aulas aqui e para não me perder. Bom, as nossas posturas revelam soberba de várias formas. As nossas críticas a comportamentos alheios provêm de um orgulho moralista, de quem acha que não erraria igualmente. Você critica o outro, nossa, olha aquilo, olha o que o cara fez. Mas porque você tem um orgulho, né? Eu não faço isso. Eu sou melhor nisso. Isso é orgulho. Nossa chateação aparentemente humilde com aqueles que não nos agradecem por alguma coisa que a gente fez, também expressa o orgulho de quem quer ser reconhecido pelos seus feitos. Pô, o cara nem me agradeceu, olha o que eu fiz para ele. No trânsito, né? Não, eu deixei o cara passar, deixei o cara passar na minha frente, o cara nem deu uma buzinadinha, o cara nem reconheceu que eu parei a minha vida para ele passar. Isso é orgulho. Então, o autor traz isso, eu achei muito interessante. A gente vive um altruísmo, entre aspas, mas com interesse por aprovação, seja por parte de si mesmo ou de outros. Eu quero ser aprovado, às vezes, por mim mesmo. Nossa, que legal, sou bom, consegui. Ou que quer ser aprovado por outros. Isso é soberba. Em Marcos 9, 33 a 37, a gente vê um bate-papo interessante ali, uma discussão entre os discípulos de Jesus. Sabendo que estavam errados na discussão,
Os discípulos de Jesus buscavam reconhecimento. Eles queriam o quê? Ser o maior no reino. Ô, Jesus, a gente está batendo papo aqui. Tiago e João, eles estavam aspirando por uma grandeza de forma mundana. Marcos 10, 35 a 40 e 42. E os outros 10 discípulos ficaram indignados contra Tiago e João. Marcos 10, 41. Então estavam os dois lá discutindo. Ah, eu quero ser maior, eu também quero. Aí os dois, que negócio é esse? Você está querendo ser maior para quê? Mas por que vocês acham que eles estavam indignados com aquilo? A indignação deles revela um sentimento de justiça própria. E esse sentimento de justiça própria é comum, principalmente para mim, que vos falo, para este que vos falo. Justiça própria. Nossa, tá errado, eu fico indignado com o negócio. Eu faço as coisas certas, justiça, e às vezes não é reconhecido pelo que faz certo. Justiça própria. Bom, eles estavam indignados, então, com esse sentimento de justiça própria, de quem foi ultrajado por ser visto como menos importante do que Tiago e João. O desejo de ter glória estava latente. Jesus, em contrapartida, ele não criticou o anseio de Tiago e João de serem grandes. Jesus, ele redefine o que significa grandeza a partir do seu próprio exemplo. Marcos 10, 43 a 45. Não será assim entre vocês. Ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deve ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Inversão de valores. Você quer ser maior, seja menor. Essa história bíblica revela que às vezes a soberba é patente, você percebe, o cara é soberbo, mas por vezes ela é latente, ela está lá dentro, assim, ó, é uma energia pedindo para sair. Eu falei de energia porque eu estou falando de latente, estou imaginando que eu dando aula de termodinâmica na universidade. É o calor latente, de mudança de fase. A energia está lá dentro, mas ela está sendo usada todinha para transformar de uma fase para outra. Não tem mudança de temperatura. Você olha assim, durante o processo de mudança de fase, de uma substância pura, a temperatura e a pressão permanecem constantes. Você olha e fala assim, não está acontecendo nada. Mas lá dentro existe toda uma mudança em que eu estou saindo de uma fase, estou indo para outra. Existe energia. Então, como disse aqui Campos Júnior, essa história nos mostra que a soberba, você pode estar vendo ali a soberba, ou então ela está ali dentro, escondida, acontecendo e causando mudança. E por termos dificuldade em enxergar a soberba latente, vamos meditar um pouco mais sobre um tipo de soberba disfarçada comum em nossos dias, domingo que vem. Tá bom? Então, para hoje, gente, era isso. E assim, eu espero que você... Ah, não, Danilo, eu não entendi muito do que você falou. Então, você vai ler de novo aqui. Pega a Bíblia. Você vai ler o capítulo 4 do livro de Daniel. E aí você teve dúvida, Danilo, não entendi esses dois tópicos que você discutiu aí nessa aula. Lembrando que eu falei do confronto de dois reis e eu falei que a soberba precede a ruína. E aí, domingo que vem, a gente vai continuar com os dois outros tópicos que o autor traz no livro. Alguém quer fazer algum comentário? Juliana. A Ju. Denise, pode falar. Não, pode falar você primeiro, Ju. Pode mandar aí. Uma aplicação para a nossa vida, algo para a gente refletir e lembrar disso, é que o orgulho, a soberba, são características de a gente ser muito viciado em aprovação, né? E a gente é viciado em aprovação porque a gente se acha merecedor de glória. A gente acha que a gente merece esse reconhecimento, essa glória, porque a gente acha que as coisas boas vêm de nós, né? A gente, nessa nossa autossuficiência, a gente acha que isso vem de nós, né? Mas quantas das nossas boas obras não são manchadas pelo pecado, né? Até mesmo quando a gente faz coisas boas, faz essas boas ações, as nossas boas obras são manchadas pelo pecado. Então, mais uma reflexão de como a nossa pecaminosidade é intrínseca a nós, né? É isso aí, Juliana. O Tex, você também quer falar? Quero. Eu falar duas coisas, né? A primeira é isso que você comentou a respeito de que o orgulho é algo que nós fazemos muitas vezes sem perceber, sem
consciência, né, de que estamos fazendo alguma coisa nesse sentido. Então, acho que cabe aí uma aplicação, primeiro, para que Deus revele, né, ou nos faça conscientes dessas situações ou dessas ações nesse sentido, para que a gente possa, assim, identificar, corrigir, repensar e avaliar. E a segunda coisa era justamente isso que eu ia falar, que a Ju acabou de comentar, assim, até mesmo as nossas boas obras, por mais boas que sejam, podem ter uma parcela aí de orgulho, uma parcela aí de motivação, buscando reconhecimento próprio, buscando a nossa própria glória. Não é à toa que, se a gente for analisar assim, nas igrejas, geralmente os ministérios mais buscados, assim, geralmente, né, tende a ser os ministérios que têm mais visibilidade. O pessoal, a gente tende, naturalmente, a gente gosta de ser reconhecido, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de estar lá na frente. Então, é sempre importante a gente avaliar. Então, primeiro, pedir para que Deus nos revele nesses momentos que a gente não tem consciência do orgulho que habita, né, em nós, e segundo, sondar mesmo essas motivações, até mesmo das coisas boas que a gente faz, para ver se a gente não está buscando ou tendo aí alguma coisa de orgulho, de reconhecimento próprio. Gente, eu gostei demais da aula desse jeito, com a participação de vocês. Eu acho que é fundamental a gente abrir assim para discutir, para bater papo, para escutar pessoas que às vezes têm uma visão um pouquinho diferente, que vai contribuir para o nosso crescimento. Então, assim, eu peço a Deus que abençoe a vida de vocês nesse dia, que vocês meditem um pouco mais nesse capítulo e que Deus nos ajude a encontrar realmente, igual o Lucas e a Juliana falaram aí, aquilo que, nossa, eu estou sendo orgulhoso nisso, será que eu estou sendo? E para a gente buscar em Deus, se gloriar nele, a glória é dele. Tudo que a gente faz é nada. Deus fez por nós, se a gente se movemos, vivemos, existimos, é ele que permitiu, a nossa vida é dele. Então, que Deus abençoe sua vida nesse domingo, e que você tenha um dia feliz. Oi, Dan. Eu não vou falar sobre a lição, não, mas eu queria falar para o pessoal aí, as meninas, os meninos, eu queria dar uma sugestão para vocês. Vocês que têm muito contato com o pessoal mais da juventude, tudo, como diz o Danilo, a gente é velho, mas tem cara de jovem. Mas, assim, eu gostei demais da aula sendo ao vivo, eu não sei vocês, mas, assim, quase 4 meses de pandemia, a gente sente vontade de estar em contato, ainda que seja virtual. Eu vi essa foto do João Alexandre, me deu até vontade de chorar, porque você tem vontade de estar lá na igreja, acho que está todo mundo desse jeito. E vocês que têm mais contato com os meninos, né? Aí hoje eu fiquei pensando, nossa, eu vou falar com a Natiele, vou falar com o Samuel. Eu queria falar para vocês tentarem incentivar os meninos, sabe? A vir na aula. Por quê? Porque eu acho que isso vai trazer pelo menos um acalento para nós, sabe? Porque aí a gente olha e fala assim, nossa, eu tô vendo a pessoa, eu tô podendo conversar, eu tô podendo conversar com o professor, né? Deixa eu ligar a câmera aqui, gente, eu não tô das melhores, não. Mas assim, só pra gente ter mais ou menos esse contato, sabe? Porque eu acho que tá todo mundo sentindo falta. Então, vocês conversem, vocês devem ter o grupo, né? O Danilo tá no grupo da mocidade. Fala, gente, sabe? Para que domingo que vem, nos próximos, a gente tenha o dobro de pessoas, para a gente tá tendo esse relacionamento. Porque eu acho que isso está fazendo muita falta. Eu tô falando por mim, sabe? E eu acho que vocês também têm sentido falta, até o Gerson, a esposa dele, eu acho que a gente está sentindo falta da igreja em si, mas assim, de contato, né? De olhar assim no olho da pessoa. Então, acho que esse formato foi muito bom, foi muito legal, assim, o jeito que está sendo agora, e só queria sugerir isso para vocês, tá? Ô, Danilo, posso falar rapidinho? Dani, obrigado pelas palavras. Só a reunião, esse tipo de reunião foi debatido pelo Ministério de Comunicação. Acho que eu, como representante aqui na UMP, só passar o feedback para vocês. Foi muito discutido, então, inclusive, estou aqui com o pastor Honório agora no WhatsApp. A gente está fazendo esse modelo como teste, estamos fazendo na UMP, na UPA e na Saúde de Famílias. Eu estou ouvindo meu pai falando na Saúde de Famílias.
E se vocês puderem, além de chamar outras pessoas, passa o feedback do que vocês estão achando. Pode passar para mim, manda por escrito, pode passar para o Jefferson, pode passar para qualquer presbítero, porque esses feedbacks são importantes para a gente continuar a planejar o que vai ser nos próximos passos. Então, a gente já está tentando melhorar a qualidade dos cultos, a qualidade da escola dominical. Hoje, não sei se o pessoal viu, mas a escola dominical estava em 4K. Então, a gente está tentando realmente fazer de tudo possível para melhorar essa comunicação entre o pessoal da igreja, e esse feedback para a gente é muito importante para entender o que vocês estão entendendo, o que vocês estão querendo. E se vocês puderem fazer esse feedback para a gente, eu agradeço muito. Gente, eu queria pedir agora ao Gerson para fazer uma oração por esses jovens, aqui agora, por todos nós. E que Deus derrame graça sobre a vida de cada um de vocês, tá? Eu bato nessa tecla, eu falo de novo. Vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês. E fortaleçam-se cada vez mais nele, tá? Que vocês busquem e se arregimentem da armadura de Jesus, da armadura de Jesus ali, que é tratado na Bíblia. E que vocês sejam cada vez mais fortes, tá? Gerson, ora por nós, por favor. Amém. Vamos lá. Isso me fez lembrar os tempos em que eu era professor de adolescentes. Faz um tempinho, tá? Algumas décadas atrás. Mas eu estava meditando aqui que nós conversamos com Deus através da oração. Mas Ele conversa com a gente, às vezes de forma graciosa e às vezes de forma tempestiva, disciplinar, através da Bíblia e através dos acontecimentos. Que Deus dê graça e que essa sala possa se multiplicar geometricamente, subir. Vamos orar então. Pai bendito e santo, glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te damos graça e louvor porque tens preparado para os teus filhos, Senhor, essa união. Senhor, sabemos que não nos vemos presencialmente, mas nós estamos na tua presença e a tua palavra nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos, mas não nos diz de que forma, aí estarás no nosso meio, no meio deles. Senhor, abençoa, dá sabedoria, Senhor, aos ministradores da tua palavra, para que busquem, Senhor, de ti, não somente sabedoria, não somente entendimento, mas, Senhor, a comunhão, aquela graça e aquele favor que só descem dos céus, para sermos não mais inteligentes, mas para sermos testemunhas, Senhor, do teu amor para com aqueles que ainda não te conhecem. Tem misericórdia, Senhor, de cada um. Abençoa o Danilo, abençoa, Senhor, os participantes, Senhor, e que possamos buscar mais pessoas para este grupo. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos afazeres, dá-nos graça nas tarefas diárias, para que não esqueçamos em momento algum de agradecer e nos aproximarmos do trono da graça. Muito obrigado, Pai. Abençoa a OMP e nos ajude, Senhor, a compartilhar as nossas experiências para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, já vou encerrar. Só quero pedir mais uma coisa para vocês aqui. Só estou abrindo o Word aqui de novo. Os próximos tópicos que a gente vai falar são 2. Soberba disfarçada e o outro chama-se A Esperança para o Quebrantado. Então, assim, se possível, eu gostaria que vocês meditassem sobre esses 2 tópicos. De novo, vou falar. Soberba disfarçada e o segundo, A Esperança para o Quebrantado. Por quê? Para a gente fazer uma discussão um pouco mais gente batendo papo no próximo domingo, tá? Se for possível. E assim, por que eu queria que vocês... Eu não sei nem se vocês têm o livro, se vocês leram o livro. Mas se vocês não têm, vai ser melhor ainda para vocês imaginarem sobre o que a gente vai falar em cima disso. Soberba disfarçada e A Esperança para o Quebrantado. Então, vocês Danilo, só uma dica. A Júlia tá aqui embaixo para mim.
ela mandou uma coisa interessante, o Kindle, tem o Kindle Unlimited, que é 1 mês de graça, experimentação, e esse livro está no Kindle, 3 meses, e esse livro está no Kindle. É 3 meses por R$ 1,99. É o Kindle ilimitado. Aí tem vários livros lá, inclusive esse. Tá dando para acessar. Então, quem não tiver o aparelhinho Kindle, eu tenho um Kindle, mas eu tô, por exemplo, aberto aqui no computador. Você pode instalar no computador, tablet, celular. Então, é uma forma de ler e não comprar o livro por R$ 79, não, 89, não sei quanto que custa. A época que eu vi era isso. Então, é mais barato pagar em 99. Quem puder comprar, compra. Mas o Kindle é o meio legítimo, tipo assim, é certinho e tal. É da Amazon. É da Amazon. E é uma boa ideia, sim. Então, assim, você não tem o livro, não tem, pensa sobre esse capítulo 4 do livro de Daniel, lê e imagina sobre o que a gente vai discutir. Sobre soberba disfarçada e sobre haver esperança para o quebrantado, tá? Pensa nisso e vamos trazer algo para a gente bater papo no próximo domingo, tá bom? Deus abençoe. Gerson, foi um prazer ter você aqui, você é bem-vindo sempre, tá? E todos vocês aqui, eu quero ver o dobro de pessoas, como a Dani falou, no domingo que vem, se possível, tá bom? Deus abençoe, abraço a todos.